E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar em mais uma história incrível aqui no Odisseia Textual? Preparados. Hoje a aventura é para Westeros, o mundo de A Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin. Uma obra-prima da fantasia, né? A gente vai explorar as tramas, os personagens, tudo que faz essa história ser tão fascinante. Tem tanta coisa para desvendar. E a gente começa lá no norte, na muralha, com a Patrulha da Noite, e esses guerreiros que protegem os Sete Reinos. Protegendo dos perigos que se escondem além da muralha, né? Exatamente. E logo de cara já tem um patrulheiro que encontra algo apavorante. Que medo. O que será que ele viu? Pois é. E a patrulha já está enfraquecida, com gente desertando, desaparecendo. Essa morte misteriosa. E as outras que acontecem depois? Será que é só um perigo normal ou algo mais sinistro? Mistério no ar. Enquanto isso, em Winterfell, a família Stark está enfrentando seus próprios problemas. O Bran sofre aquela queda terrível e o Ben Stark, irmão do Ned, desaparece. Nossa, a queda do Bran. É como se fosse o começo de tudo, né? Muda a vida da família Stark para sempre. E o sumiço do Ben Stark, será que tem alguma ligação com os problemas da patrulha? Muitas perguntas. E olha só, enquanto isso, em Essos, a Daenerys Targaryen, a última Targaryen. Exilada, coitada. Ela vive com o irmão, o Viserys, que sonha em voltar pro Trono de Ferro. É ambicioso, hein? Mas ele acaba entregando a Daenerys pro Khal Drogo, um líder Dothraki. Que contraste. Daenerys tão frágil e o mundo Dothraki tão brutal. É como se ela não tivesse controle do próprio destino, né? Totalmente. E que presente de casamento ela ganha, hein? Uau. Um cavalo que salta sobre chamas. Uau. Um presente diferente, mas que representa a força da Daenerys, né? Ela vai se adaptando, crescendo, mostrando que não é só uma peça no jogo do irmão. E falando em personagens marcantes, a gente conhece o Tyrion Lannister, né? Ah, o Tyrion. Inteligente e sagaz. Ele viaja para Winterfell com a comitiva real e faz cada comentário perspicaz. Ele é um anão, mas usa inteligência para se destacar. E quando ele visita a antiga casa dos Targaryen e vê aquele crânio enorme do Balerion na Pedra Negra. É só de arrepiar. Será que os dragões vão voltar a Westeros? Quem sabe? A história nos deixa curiosos. E aí a trama política começa a ferver em Corto Real com a morte do Daenerys na mão do rei. Um mistério que precisa ser desvendado, né? E o Ned Stark é escolhido como a nova mão do rei. Um Ned tão honrado se metendo nesse ninho de cobras. Ele vai para Porto Real com as filhas, Sansa e Arya, mas a corte é um lugar perigoso. Lá a honra e a lealdade são postas à prova o tempo todo. Enquanto Ned tenta desvendar os mistérios da morte do Jon Arryn, a Catelyn, em Winterfell, cuida do Bran, que ainda está se recuperando da queda. E a visita do Tyrion a Winterfell aumenta a tensão entre os Stark e os Lannister. A desconfiança só aumenta. E o Bran, mesmo machucado, acaba vendo algo que não devia. A Cersei e o Jaime juntos, que choque. O Bran se torna uma ameaça para Cersei. E ela não pensa duas vezes antes de tentar se livrar dele. Que crueldade. O Verão, o lobo do Bran, salva ele do assassino. Ufa, que alívio! Mas esse ataque marca um ponto de ruptura entre Stark e os Lannisters, né? Total. E a Catelyn, para proteger os filhos, faz o quê? Sequestra o Tyrion. Coragem, hein? Eita. Ela leva ele para um lugar seguro, enquanto o Ned continua investigando em Porto Real. E descobre a bomba, né? A verdadeira paternidade do Joffrey. O Joffrey não é filho do Robert Baratheon. Imagina o impacto dessa revelação. Um escândalo que pode destruir o reino. O Ned, com seu senso de justiça, confronta a Cersei. Que perigo. Ele acha que a honra vai prevalecer, mas subestima a Cersei. Ela é implacável. Arma macelada por Ned acusa ele de traição. E o Ned acaba preso, os homens dele massacrados. Covardia. E a Sansa, agora a refém dos Lannister, é forçada a assistir à crueldade do Joffrey. Tadinha. Mas a Arya, com a ajuda do Syrio Forel, o mestre de esgrima dela, consegue escapar. Ufa. Pelo menos uma boa notícia. E Robb, o filho mais velho do Ned, convoca os aliados do norte para lutar. Guerra à vista. Eis aí. E a Catelyn se junta ao Robb. Mas eles precisam da permissão do Walder Frey para passar pelas terras dele. E o Frey é conhecido por ser esperto, né? Difícil saber o que ele vai fazer. E enquanto isso, em Essos, o Viserys, impaciente, provoca o Khal Drogo. Ai, já é demais. O Drogo, furioso, acaba com o Viserys. Nossa. E a Daenerys, agora viúva, descobre que está grávida. Que reviravolta. Mas os problemas não acabam por aí. Ela se fere numa batalha e, para cuidar dela, chamam a Mirri Maz Dur, uma maiege, uma espécie de curandeira. Será que ela é confiável? Boa pergunta.
O Drogo tá morrendo e para tentar salvar ele, a Mir Mazdu faz um ritual mágico. Magia é sempre um risco, né? Demais. Tava errado. O Drogo morre e a Daenerys perde o bebê. Que tristeza. Ela fica arrasada, sem saber o que fazer. E aí ela decide entrar na pira funerária do Drogo, levando os ovos de dragão que ela ganhou de presente de casamento. Um ato de desespero. Total. Ninguém esperava o que aconteceu depois. O quê? Conta. Na manhã seguinte, a Daenerys é da pira. E leva? Não acredito. E com 3 dragões e bebês, a magia voltou para Westeros. Que final incrível. E a história nos prendeu do começo ao fim. E isso é só o começo. Tem muito mais pra acontecer. Os dragões mudam tudo, né? É tipo uma nova era em Westeros. Enquanto a Daenerys está crescendo em Essos, a guerra em Westeros pega fogo. O Robb Stark, o Rei do Norte, tá firme na luta contra os Lannister. Mas a gente viu que as decisões dele, mesmo com boas intenções, podem ter consequências, né? Lembra do acordo de casamento com os Frey? Pra garantir a passagem do exército. Sim, importante para a campanha dele. Mas, no meio da guerra, o Robb se apaixona pelo Jaime Westerling e casa com ela. Quebra o juramento com os Frey. Caramba, deu ruim. Total. Mostra que até os líderes mais nobres podem agir por impulso, né? O amor falou mais alto. Mas e aí o que acontece? É como se ele estivesse num cabo de guerra entre o dever e o desejo. E em Westeros, essas escolhas têm um preço alto. Ninguém tá salvo, né? Esse jogo de poder. Mudando um pouco de cenário, vamos falar do Jon Snow, o bastardo do Ned Stark, que se junta à Patrulha da Noite. Ele troca o conforto de Winterfell pela dureza da muralha, buscando um propósito, né? E a muralha não é moleza, né? Lá ele enfrenta preconceito, perigos, os selvagens, as criaturas misteriosas. Um teste tantos. Mas a cada desafio ele mostra coragem, lealdade, justiça. E quando o Jon tá lá na muralha, a guerra tá rolando solta, o Tyrion Lannister, a mão do rei, precisa usar toda a inteligência para proteger Porto Real. O Tyrion é um jogador de xadrez pensando em cada movimento. Ele é bom nisso, né? Usa a esperteza, conhece as fraquezas dos inimigos. Impressionante como ele se vira. E a Sansa, o que acontece com ela? E ela vira um peão no jogo dos Lannister, né? Um símbolo da fragilidade de quem não tem poder. Que situação. Perdeu o pai, separada da família. E ainda é forçada a casar com Tyrion para fortalecer a aliança entre as famílias. Nossa, que difícil. Como ela lida com tudo isso. Ela precisa ser esperta, usar a inteligência para sobreviver. A corte é um lugar traiçoeiro. E a Arya, a irmã mais nova, Ela foge, disfarçada de menino, e começa uma jornada de sobrevivência. sozinha, no meio do caos. Ela precisa se virar, aprender a se defender. Uma verdadeira guerreira. A Guerra dos Tronos nos mostra que a força pode vir de onde a gente menos espera. É verdade, cada personagem com sua luta, suas decisões. E o George R. R. Martin é genial em criar um mundo de fantasia tão real, né? A gente se envolve com as histórias, com os dilemas dos personagens. E a gente fica pensando o que é real e o que é ficção. A Guerra dos Tronos nos leva para um mundo de magia, mas também mostra a brutalidade da guerra, as relações humanas. A luta pelo poder. É uma história que mexe com a gente. E a gente ainda tem muito para explorar nesse universo. Na próxima parte, vamos ver os desfechos, as reviravoltas finais. Preparados para mais emoção. Última parte da nossa jornada. Prontos para finalizar esse mergulho em A Guerra dos Tronos. Preparadíssimo. A gente viu que em Westeros as coisas mudam num piscar de olhos. Mas vamos voltar para Daenerys. Os dragões deram uma virada no jogo para ela, né? Ela começa uma jornada épica, constrói um exército, liberta escravos, conquista a lealdade dos povos oprimidos. Uma líder diferente, né? Que luta por justiça e compaixão. Totalmente. E com essa força toda, ela sonha em voltar para Westeros e reconquistar o Trono de Ferro. Daenerys não desiste fácil. Enquanto isso, em Westeros, o Robb Stark, o Rei do Norte, continua a guerra contra os Lannisters. Mas a gente sabe que as decisões dele, mesmo as mais nobres, podem ter consequências. A quebra do acordo com os Frey. Levou ao casamento vermelho. Um dos momentos mais chocantes da história, né? Brutal. A gente fica sem palavras. Nos faz pensar sobre honra e lealdade num mundo dominado pela traição. Mostra que ninguém tá salvo, nem os inocentes. E o Jon Snow, lá na muralha. O que acontece com ele? Ele vai além da muralha, tenta entender a ameaça dos outros. Criaturas lendárias, o perigo para a humanidade. Nossa. E ele se junta aos selvagens, os inimigos de Westeros, para lutar contra essa ameaça em comum. Que reviravolta. Os Jon aprende a questionar as certezas, a ver a humanidade nos inimigos. A lutar por algo
Maior que ele mesmo. E a Guerra dos Tronos é isso, né? Um monte de histórias, destinos entrelaçados, traições, lutas, sacrifícios. O George R. R. Martin nos leva por um caminho cheio de altos e baixos, né? A gente se pega pensando sobre nossos próprios valores, sobre o poder, a justiça. Ele mistura o bem e o mal. Os heróis têm falhas, os vilões têm nuances. Uma história que nos tira da zona de conforto, nos faz pensar sobre a natureza humana. A gente termina o primeiro livro com a sensação de que a história tá só começando. E realmente a gente viu só a ponta do iceberg. Para quem quiser se aventurar nesse universo, o link para comprar o livro tá na descrição. E a gente, aqui no Odisseia Textual, continua explorando as grandes obras da literatura, desvendando seus mistérios e compartilhando reflexões. Valeu por embarcar nessa aventura com a gente. Até a próxima!